Você quer algo simbólico que representa que esta luta está pela metade? O inquérito do Exército que Guidi coloca as culpas no novo governo sobre os episódios. Isto é uma coisa emblemática, Renato Idri. Esta é a luz amarela, é uma espécie de um aviso de, olha, não estamos derrotados. Tem um comentário aqui da Cláudia Camargo que eu acho engraçado até. Eu vou ler aqui com todo carinho e respeito, Cláudia, mas olha, e o povo que se inscreveu em todos os canais progressistas? Vocês acham que você se inscreve no canal porque ele existe, porque tem alguém que fica, por exemplo, 10 anos sem férias, como eu e Idri ficamos, desde 2013 até 2023, no meio desse turbilhão todo, a gente não tirou 10 dias de férias, né, sequenciadas. A gente tirou agora as primeiras férias. Aí se tornou membro, encheu as ruas das manifestações passeatas. As nossas passeatas e manifestações não foram suficientes. A resistência não existiu do jeito que a gente gostaria. Foi muito mais articulada no plano do sistema da militância de grupos como prerrogativas, de resistência jurídica e de grupos de resistência midiática. Não teve rua, Cláudio. Eu quero dizer que não teve rua. Teve só uma grande manifestação no começo do governo Bolsonaro, que foi de professores universitários, começando pela educação, na resistência à educação, e depois as ruas não vieram. Muitos movimentos, eu não vou aqui ficar citando, não conseguiram colocar a gente na rua. Então, assim, só quem consegue. Não está cobrando nada. É que, assim, tem o seguinte, por que agora a gente vai pegar esses veículos aqui como o nosso, não tiveram um centavo? Não adianta, assim, falar, não. É muito significativo e simbólico que a gente tenha membros e pessoas que apostam. Inclusive, a Cláudia Camargo está falando pelos membros, sem ser, ela podia se tornar. Seria interessante, inclusive, apoiar o veículo, já que ela está falando desse apoio. Então, assim, tem sim, aos nossos membros a gente é muito grato. Eles fizeram muito por nós. Então, assim, não é querer cobrar, é distribuir democraticamente e defender os direitos humanos, é tirar recursos da Record e colocar em veículos progressistas. Por exemplo, a Record defende os assassinatos que aconteceram no Guarujá, inclusive elegeu um governador contra nós aqui em São Paulo. Nós apoiamos Tarcísio e sua política genocida. A mesma coisa diz respeito aos ministros do Supremo, que o Lênin está dizendo. Foram eles que condenaram o Lula e colocaram 580 dias na cadeia, de alguma maneira também. Rivendo posições certas, mas se o tivesse feito de outro jeito, esta tragédia para o povo, inclusive, não teria acontecido, não só para Lula. Quando a gente fala isso, eu estou falando de tragédia para o povo. Bem isso, bem isso. Você disse tudo, é assim que as coisas andam, e nós temos que saber fazer a leitura desses fenômenos todos, do que passou e dos protagonistas e do perigo que não passou ainda. Nós temos aí a tragédia de São Paulo agora, esse genocídio, isso que aconteceu, esse massacre, e a reação, porque tem o massacre e tem a reação de apoio ou até de indiferença a isso. Isto são sintomas de que a coisa ainda está aí. Esse inquérito do Exército, sintomas. O cara vai depor de farda, sintomas. Esses sintomas todos, eles apontam, eles têm uma luz amarela ligada e que nós temos que saber interpretar. Você tem toda a razão, Lênin. Essa questão do relatório aí é bizarro, né? Eles chamam os atos golpistas de manifestações populares, né?
vamos combinar, quer dizer, e o Azenha, aliás, o documentário do Azenha está maravilhoso, não sei se o Lênin viu, 300 mil visualizações no primeiro episódio, 80 mil no segundo, vamos fazer um terceiro, entre outras pessoas, Lênin será uma das procuradas para ser entrevistado, o Fernando já estou a postos aqui, ó. Porque vamos falar de lawfare, vamos falar de outras coisas. Estamos só esperando a CPI amadurecer, né? Ou a gente solta um terceiro, ou a gente junta todo esse documento e esse material do primeiro e do segundo para soltar um documentário para ir para as telas do cinema, para disputar prêmios, para fazer coisas que assim veículos como a gente também gosta de fazer. Às vezes precisa de apoio e a nossa comunidade apoiou para que isso acontecesse. E lá o Azenha deixa claro que não se trata de uma manifestação do povo na frente dos quartéis, mas de uma manifestação organizada pelos militares na frente dos quartéis. Isso fica claro na apuração e investigação, porque quem estava ali era filhos de militares, mulheres de militares, tios de militares, sobrinhas de militares. Eram eles. E aí, Renato, tem outra coisa. Nós estávamos falando do Ministério Público. Aí também vai para a conta do Ministério Público. Essas manifestações todas que ocorriam todos os dias na frente dos quartéis, e nada foi feito com relação a isso. As consequências a gente está vendo agora, né? Até no relatório que os militares tentam vender uma narrativa falsa, que, aliás, só esse inquérito já devia ser motivo de investigação, porque os autores desse inquérito poderiam ser processados. Os autores desse relatório deveriam ser processados, para ser mais incisivo, entendeu? Porque nenhuma autoridade pode falsear fatos. E aí tem responsabilidades criminais. Tá aí o meu recado, se o Ministério Público estiver ouvindo, é mais uma para conta. E nós estamos esperando esta prestação de contas, accountability, sobre tudo o que aconteceu e que deu no 8 de janeiro. E também eles se auto-investigam, né? Como que eles podem investigar eles mesmos? Isso, por si só, né? É lógico. Aliás, o Brasil, nessas coisas, tem uma justiça militar que serve para quê? Essa questão tem que ser respondida. Serve para quê? Para ficar discutindo se o cara perdeu a arma, faz um processo de perda de arma, ou um processo de que o sujeito fumou maconha dentro do quartel. Para que serve? Nessas grandes questões não entra a justiça militar? Não tem Ministério Público Militar também? Aparece um relatório desse tipo? Esse relatório é um escândalo. Esse relatório é escandaloso. E o pior é que ele vai ser usado, né? Agora está de volta a CPMI, e aí é um instrumento aí para oposição bolsonarista, né? Exatamente. O governo Lula, né? E eu fico olhando esse relatório e me perguntando, não vai ser feito nada? Porque a Gleisi deu uma porrada, outro falou mal, o nego xinga, tal. Mas e do ponto de vista prático, o que poderia ser feito e não está sendo feito, Lênin? Aí é que está. Eu até ia fazer um retweet do caso da Gleisi, mas não, depois esqueci. Que era dizer assim, em vez de fazer uma reclamação do tweet, faz uma representação para o Ministério Público. Essa é a questão. Isso é a matéria do Ministério Público. Faz uma representação como partido político. Simples assim.